Bom dia, como vocês estão? Todos bem? Começou o ano, né? Começou, já estamos aí de vento em popa, já tem uma semana aí que eu estou na lida de volta, né? Tive o privilégio de passar uns dias ali na minha cidade natal. Eu sou rondoniense, sou mais precisamente espigãozense. Olha aí, quantos conhecem Espigão do Oeste? Olha aqui, tem um irmão que conhece Espigão do Oeste aqui. Irmão, o resto do pessoal perdeu metade da vida, não conhece Espigão do Oeste. Olha isso. Lá no interior de Rondônia tem uma cidade pequena chamada Espigão do Oeste. Foi lá que eu nasci e lá meus pais estão até hoje. E tive o privilégio de ir lá com minha esposa que não está aqui hoje. Ela está, segunda-feira, está a completar 8 meses de gravidez. Já está com uma barrigona já. O João está o tempo todo chutando e sapateando lá dentro, né? Então, ela está com os pés bem inchados, coitada, tá? Mas orem por nós, irmãos, orem por nós, que Deus possa abençoar essa criança, que ele possa ser uma bênção também nos caminhos de Deus, né? Obrigado, irmão, pelo louvor. Deus continue usando poderosamente. Me deixou um pouco mais nervoso, porque o nível subiu muito, né? Rapaz, depois de uma música dessa, né, irmão? Mas Deus seja louvado sempre com as pessoas que escolhem usar os seus dons para engrandecer e louvar o nome dele. O tema de hoje é um tema relacionado à mordomia, e eu tinha, quando na adolescência e na juventude, um pouco de repulsa, assim, um pouco de dificuldade com o tema mordomia, né? E o adolescente, ele fica ali, algumas vezes questiona algumas coisas, e eu tinha, assim, ouvia algumas mensagens, não fazia tanto sentido, mas lá no Mato Grosso do Sul, nós tivemos a campanha do EDMC, né? Da Equipe Distrital de Mordomia, né? E aí, num treinamento, eu ouvi esse sermão. E aquele sermão foi o ponto da virada para mim no assunto mordomia. Então, se essa mensagem fez muito sentido para mim, eu acredito que pode fazer muito sentido para você também. E espero, confio no Espírito Santo, que ele vai usar a palavra dele nesta manhã para nos alcançar. Eu queria convidá-los, deixa eu ver se está ligado aqui já, a abrir as Bíblias. Abra aí a sua Bíblia. Tem alguém sem Bíblia? Não gostaria que ninguém ficasse sem Bíblia. Salmos, se tiver alguém sem Bíblia aí, levanta a mão, a gente vai dar um jeito de providenciar uma Bíblia para você. O que tem que falar hoje não é o Diego, é a palavra, porque foi essa palavra que falou no meu coração. Salmos 122. Salmos 122, versículo 1. Todos acharam? Amém? Você que achou aí, feche os seus olhos. Nós iremos orar mais uma vez. Oremos. Grande Deus, Deus que é Criador, que é Redentor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós estamos aqui em Sua presença, todos nós, como adoradores, porque reconhecemos que tudo que temos, tudo que somos, vem de Ti, Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor, através do Espírito Santo, fale aos nossos corações. Que o Senhor amoleça, Senhor, nosso coração duro. Coloque um coração de carne, um coração capaz de amar, um coração capaz de se doar. Fale, Senhor, através da sua palavra. Nós te pedimos isso confiando nos méritos de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmão, como é que você veio para a igreja hoje? Esse é o texto, né? Salmos
Salmo 122, verso 1. Que diz na sua Bíblia aí? Esse verso foi uma realidade na sua vida hoje? Esse verso foi uma realidade já ontem, quando você entendeu que hoje você ia vir para a igreja, que você ia vir adorar? O que está no seu coração hoje? O que estava no seu coração quando você acordou? Você acordou alegre e feliz, cantando, vou para a igreja, vou encontrar com meus irmãos. Qual foi o sentimento que você teve ao lembrar que hoje é dia de culto, hoje é dia de vir à igreja? Será que realmente, irmão, nós temos vivido uma alegria nas coisas de Deus? Ou será que pode ser que nós entramos numa rotina? Hoje é dia de ir para a igreja, eu vou lá para a igreja. Porque meu pai vai, minha mãe vai, eu vou lá também. Virou um costume. Será que nós entendemos o privilégio que temos, irmãos, de vir parar todas as nossas atividades no sábado, estar aqui? Por que estamos aqui? Qual que é, o que moveu o nosso coração, nossa mente de entender, não, eu poderia estar trabalhando, minha empresa poderia estar aberta, ou poderia estar num parque caminhando, hoje o clima está ameno. Por que eu escolhi estar aqui na casa de Deus? Realmente é um privilégio para mim, eu vim alegre, ou como é que eu vim para a igreja hoje? Esse verso, ele já traz um sentido da mensagem que nós vamos ter. Eu consegui fazer um link na minha mente da alegria que eu tive quando eu consegui planejar minhas férias para ir para Rondônia. Essa aqui é a entrada da megalópolis Pigão do Oeste, Rondônia. Vocês veem que é um padrão de cidade grande, né? Metrópole. E aí, irmãos, eu fiquei muito feliz, sabe, do privilégio de ir lá em casa. Meus pais estão lá agora, minha mãe acabou de reformar a casinha dela lá. Está uma casinha de mãe mesmo, assim, de vó agora, né? Está uma casinha de vó mesmo, sabe, a alegria de você estar chegando assim. Esse aqui é um corte de um vídeo, a gente chegando na entrada da cidade, no portal da cidade, assim, meu irmão estava levando a gente de Pimenta para Espigão, que é 20 quilômetros, mas sabe, você fica alegre de estar na casa dos pais, aquela alegria de chegar e ser recebido com um abraço da mãe, do pai. Aí minha avó preparou um quadrinho para pôr, minha mãe não, minha avó não, né, a avó do João, preparou um quadrinho, bem-vindo João, e você chega ali, ser bem recebido. Irmão, qual é o sentimento que você tem quando vem para a igreja? É um sentimento parecido de quando você vai para a casa de algum familiar que você gosta muito? Você se sente muito bem quando você chega aqui, você consegue assimilar que nós estamos na presença de um Deus que nos ama muito? Sabe, de alguém que nos criou, alguém que cuidou. Quando a gente olha para trás da nossa vida, quantos livramentos. Quando eu olho para a minha vida, irmão, quanto meus pais fizeram por mim. O quanto minha mãe me ama, meu pai me ama. Meu pai doou recursos, meu pai fez tudo para conseguir que eu me formasse. Eu sou muito grato a eles. E sabe quando você tem a certeza de alguém que te ama, e você vai se encontrar com essas pessoas? Qual o sentimento que você veio para a igreja hoje? Você tem a certeza de que você veio aqui, porque aqui é a casa de alguém que te ama muito. É a casa de alguém que sonhou com você, mesmo antes de você nascer. Esse é o sentimento, irmãos. Sabe o sentimento de férias, de você, não, hoje é sábado, hoje é dia de estar na presença do Senhor, é descanso, é alegria. E muitas vezes, infelizmente, nós entramos numa rotina, né, de vir para a igreja por vir. E aí muitas vezes a gente vem, estamos atrasado, vamos lá, gente, e já começa a brigaiada em casa, e a gente vem já todo mundo estressado. A gente entra numa dinâmica, né, que muitas vezes nós esquecemos que nós devemos ter esse sentimento de alegria. A Bíblia é recheada, irmãos, de textos que falam sobre alegria. O povo de Israel tinha festas constantes. Olha esses textos, ó. O coração alegre faz o que com o rosto? Irmão, vou dar um conselho, eu uso essa técnica. Eu não sou muito bom de
como diz lá na minha região, de gabina, né? Minha gabina não é muito bonita não, mas você sorri para ajudar um pouco. Chega sorrindo no lugar, a pessoa fala assim, você é feinho, mas é feliz, né? É alegre, né? Isso já quebra paradigmas, irmãos. Aformoseia o rosto. Você pode ser bonito o que for, se chegar com a cara fechada, fala, ixi. O coração alegre aformoseia o rosto. Mas a tristeza do coração faz mal para a saúde, inclusive. Outro texto de Abacuque, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia, mesmo que tudo dê errado, mesmo que essa semana foi terrível, financeiramente, a minha família, mesmo que tudo foi difícil, eu ainda o quê? Me alegro no Senhor. Que desafio para nós, irmãos. Eu ainda me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Como viver isso, irmãos? 2 Coríntios fala, outro desafio aí, tá? A gente pensa assim, não, eu não posso estar feliz essa semana porque eu estou meio triste e tal. Olha o que 2 Coríntios diz, 2 Coríntios 6,10. Vamos ler juntos. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, porque nós temos o Deus que é o dono de tudo. E aqui é o verso que nós vamos estudar esta manhã, 2 Coríntios 9, 7. Nós entendemos então pelo texto bíblico que nós temos que ser felizes. Vários textos, eu trouxe aqui só alguns exemplos. Nós entendemos que quando nós vamos para a igreja, devemos estar felizes. Nós entendemos que quando nós estamos passando por um problema, eu ainda me alegrarei. Mas e quando a gente tem que fazer uma doação? E quando a gente tem que tirar do bolso? A gente tira alegre? Assim, tira assim. Oh, Senhor. Como sai do nosso bolso, irmão, as nossas ofertas? Porque o texto de 2 Coríntios diz assim, ó, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, que não é coração que bate, bombeia sangue, mas é o quê? Você propôs. Propôs é como se você tirar e está aqui, ó, eu proponho isso aqui, é uma proposta. Eu propus no meu coração já com antecedência. Eu propus. E aí tem duas condições. Não com, o que está ali? Não com tristeza. E nem por necessidade. Não é troca. Não é porque você precisa. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Qual é o sentimento que tem nos movido, irmãos? Esse é mais ou menos o contexto do sermão desta manhã. Nós iremos entender de forma bem breve, porque o assunto é muito extenso, qual a importância das ofertas, por que ofertar e como ofertar. Essas são algumas perguntas que podemos responder esta manhã. E aí nós temos aqui, o assunto teologia das ofertas, é de oferta mesmo, porque nós sabemos que tem uma diferença entre dízimo e oferta, né? O que é o dízimo? Onde é que o dízimo deve ser entregue? Vamos ler aqui, ó. O dízimo deve ser entregue onde? Na igreja, Malaquias, que estabelece uma base salarial única e remunera os seus pastores de modo equitativo, de maneira que o pastor de uma igreja pequena ganhe igual ao de uma igreja grande. Irmãos, eu fico muito feliz de fazer parte de uma igreja, trabalhar para uma igreja da parte técnica. Eu trabalho na parte técnica, não na linha ministerial. Mas eu fico muito feliz de ver que é uma igreja séria. Que o pastor aqui da Cachoeirinha ganha o mesmo de um pastor interior, que o pastor de São Paulo, que do NASP, de qualquer lugar. Até de Espigão do Oeste ganha igual, irmãos. O pessoal usou Espigão do Faroeste.
É bom mesmo, não tem por que diferenciar. Essa semana eu vi uma polêmica, o pessoal questionando por que o pastor dessa igreja aqui anda de jatinho. Tem uma conta que não está batendo aí. Não sei, o pastor Antônio, o senhor não tem jatinho não, né, pastor? Não. Mas, irmãos, é uma igreja séria, é uma igreja que trata com seriedade com os recursos da igreja, é para a pregação do evangelho. E as ofertas? As ofertas são necessárias para construir, manter, operar as igrejas, pagando contas de limpeza, de luz, de água, para empreender a obra médico-missionária, demonstrando o significado prático do evangelho. É para isso que são destinadas as ofertas. Ou seja, nós estamos aqui no Brasil, mas quando eu devolvo meus dízimos, quando eu oferto ao Senhor, eu estou dizendo, Senhor, eu quero que outras pessoas em outros lugares também tenham um lugar para elas adorarem. Eu quero que lá no interior do Amazonas também tenha um lugar decente para elas cantarem, estar num ambiente climatizado e adorarem ao Senhor. Eu quero que os meus dízimos, minhas ofertas, sejam utilizadas para a pregação do evangelho de pastores, não só aqui, mas em todos os lugares. Pessoas conheçam o Jesus que eu conheci e fiquem alegres ao ir para a igreja e encontrar com esse Jesus. É isso que é ofertas, irmãos. E aí nós sabemos o dízimo, né? O dízimo está relacionado à fidelidade a Deus, é de Deus, não tem como, é 10%, é dízimo. Tem relação com a árvore do conhecimento do bem e do mal, que tinha lá uma árvore só, Deus não queria que tocasse. Tem uma relação aí, não vou desenvolver isso hoje. Né? É 10% e pronto. É como o sábado é um dia, é de Deus, e pronto. Né? Deus é nosso Criador e também nosso mantenedor. Deuteronômio 8:17 diz o seguinte, ó, não digas, pois, no teu coração. A gente pensa, né? Não, eu conquistei isso aqui, foi a minha força, a minha inteligência, minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás de quem, irmãos? Te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá forças. É Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Ageu 1:6 diz o seguinte, opa, pulou um aqui eu acho. Deixa eu ver se pulou. Não, está aqui. Ageu 1:6. Muitas pessoas ficam indignadas, como é que o salário não dá, como é que as contas não, parece que a conta nunca bate. E aí tem um texto bíblico que ele é muito claro. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe e põe onde, irmãos? Parece que o negócio vai para onde? Parece que põe e fala, uai, cadê o dinheiro que estava aqui? Cadê o recurso? Quando tiveram esse sentimento, parece que quando o dinheiro não tem a bênção de Deus, parece que nunca é o bastante. Tem muito, mas não tem nada. Esse é o sentimento, num saco furado. Malaquias 3:8. E aí muitas pessoas esquecem disso e vai só para o dízimo, mas Malaquias é muito claro. Roubarás o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos, Senhor? Deus responde, nos dízimos apenas, é isso? Não, ofertas também. Se eu não devolver as ofertas, eu estou roubando a Deus. É dízimos e ofertas, por isso que o assunto hoje é ofertas, a importância das ofertas. Esse sermão de hoje, algumas partes dele estão nesse livro aí, ó, Teologia das Ofertas, do pastor Demóstenes Neves. Esse livro está disponível, inclusive, na página do 7Me, lá, no aplicativo 7Me. Quando você vai lá na parte comunhão, tem lá o livro, lá, ó, você consegue acessar e baixar esse livro, é gratuito. Tá no 7Me esse livro aí, Teologia das Ofertas. E eu queria convidar os irmãos, então, a abrir as suas Bíblias, mais uma vez agora. Deuteronômio, para a gente entender a importância das ofertas. Para Deus, qual a importância de ofertar ao Senhor? Abra Deuteronômio 16.
Deuteronômio 16, 16. Todos acharam? Minha Bíblia diz o seguinte, ó. Leia aí na sua Bíblia também. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher. Quais festas? Festas dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém, o que diz o texto, irmãos? Porém, não aparecerá perante o Senhor de mãos vazias. Não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor teu Deus houver concedido. Então, por esse texto, irmão, nós entendemos que eram 7, nós podemos lembrar que eram 7 as festas anuais. O povo de Deus era um povo festivo na época de Israel. 7 santas convocações. Você poderia faltar em quantas, pelo texto que a gente acabou de ler? Até 4. Mas quantas vezes tinha que ir? 3 vezes. Mínimo, mas em 3 festas a presença era obrigatória. Lá eles não tinham o culto regular, assim como nós temos aqui toda semana, domingo, quarta-feira. 3 vezes a presença era obrigatória. E como é que eles tinham que fazer? Eles saíam de vários lugares para ir para Jerusalém. Depois, né? E aí, como é que era? Era longe, irmãos. A viagem tinha ônibus, tinha, como é que era? Carro, o pessoal ia na van, como é que ia? Ia todo mundo a pé, caminhando, eles se juntavam em caravanas. E iam, a família toda, ia caminhando para a igreja, cantando, irmãos. Eles tinham hinos de caminhada, que eles iam caminhando, louvando, estamos indo para Jerusalém, estamos indo ofertar ao Senhor. Eles já separavam em casa já, qual ia ser a ovelhinha que eles iam levar de oferta, qual era o boi, qual era o bezerro que eles já iam levar. Essa aqui é uma oferta ao Senhor, é um presente para o Senhor. E eles iam, a viagem era a oportunidade de encontrar os amigos e ir todo mundo, sabe, naquela celebração. Como você veio para a igreja hoje? Você veio cantando, você veio feliz, alegre que você ia vir para cá? Ou muitas vezes até como pregador, né? De vez em quando, bora meu bem, está atrasado, mas de novo não outra vez. Nós temos que cuidar muito com o coração, com a mente que nós chegamos aqui, irmãos. Unia o povo no conhecimento, no serviço a Deus, eles trocavam experiência, o que Deus tinha feito por eles naqueles dias, por que eles estavam tão gratos, eles iam no caminho para Jerusalém. E aí nós temos que entender uma coisa, tá? Vocês vão perceber, tudo que é repetido na Bíblia é importante, porque a repetição, né, traz uma ideia, por que está repetindo isso aqui de novo? A gente vê que Apocalipse, né, tem quantas vezes o número 7? Não tem várias vezes lá? 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 tudo, 7 cartas. E muito 7, né? Jesus, para frisar a pergunta, a importância para Pedro, Pedro, tu me amas? Jesus repetiu isso quantas vezes? 3 vezes. Tudo que é repetido na Bíblia. E aí você vê, abre agora em Êxodo 24, você está em Deuteronômio, volta para Êxodo. Olha o texto se repetindo de novo, Êxodo 23. E confirma isso na sua Bíblia, há um texto parecido lá. Êxodo 23, verso 14. Olha lá de novo, ó, 3 vezes no ano me celebrarei festa. Guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comerei pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Qual que é o texto que se repete aí, irmãos? Leia junto. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim, só os vivos agora, vamos lá.
não aparecer, olha aí, tem uns mais vivos ainda. Não apareça perante mim de mãos vazias. Pula para o capítulo 34, do mesmo Êxodo aí, ó. De novo, 34. 34, verso 18. Guardarás a festa dos pães asmos, e aí repete, aí fala sobre os primogênitos. No final do verso 20, remirás todos os primogênitos de teus filhos. E aí repete o texto. O que é a repetição do texto? É o quê? Ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. O que é, irmãos, aparecer perante Deus de mãos vazias? Por qual motivo a Bíblia repete isso? Qual que é a importância desse tema, então, para Deus? Por que Deus fala assim, ó, vocês vão vir adorar aqui, mas não venha de mãos vazias? O que é estar de mãos vazias? E aí o livro, ele desenvolve o raciocínio. O que é estar de mãos vazias? Eu acho que travou aqui. Ah, agora foi. O comentário bíblico adventista diz o seguinte, ó. Aqueles que participavam da festa deveriam apresentar uma oferta voluntária ao Senhor. Um oriental jamais viria perante o seu superior sem o quê, irmão? É cultural de lá. Se eles vão na presença de um superior, o que eles fazem? Levam um presente. Quando eu fui para Rondônia, eu levei presente para o meu pai, porque eu amo muito eles. Eu queria que eles, entendessem essa alegria que eu estava de ir lá e recebessem um presente. Não menos era esperado de um israelita, quando ele se aproximava de quem? De Jeová. O rei da teocracia, o rei deles. A palavra vazio, traduzido no hebraico, recan, significa em vão, sem efeito. Veio, mas não, falou só e ficou nisso. Ir diante do Senhor de mãos vazias sugere fracasso, ausência de bênçãos. Quem indicaria que o Senhor não cuidou de nós. Imagina o povo de Israel andando por aí, todo arrebentado, e nunca traz nada. Uai, esse povo aí, esse aí é o quê? Ah, esse aí que é o povo do Senhor? É a mesma coisa a gente chegar, né? Muitas vezes a gente encontra adventistas por aí, vai conversar com alguns que não se atentam para isso. Toda vez que você encontra com o crente, ele fala, e aí, como é que tá? Ah, não está bem não. Nossa. Hoje estou com uma dor nesse braço aqui. Nossa. Pensa essa semana, ó, foi difícil, foi... Aí, rapaz, tá difícil a vida desse crente aí, hein? Passa uma semana, você... E aí, beleza, melhorou? Melhorou esse, mas agora esse. Nossa. Aí o outro que também é adventista fala assim, não, mas você não sabe o que eu estou sentindo aqui, a dor aqui assim, ó. Aí começa a disputar problema, né? Quem tem um problema maior, quem tem a dificuldade maior. Nunca tem nada de bom, nunca traz nada, nunca reflete das bênçãos de Deus. Olha o que o texto diz, ó, mãos vazias apontam para um coração que mesmo abençoado se comporta diante de Deus como nada tendo. Nós recebemos muitas bênçãos de Deus, irmãos. Nos hospitais, basta ir em um hospital hoje, quantas pessoas lutando pela vida. Doenças as mais variadas e inesperadas, atingindo pessoas que a gente nem... Essa semana eu vi um vírus que pegou na cabeça de uma criança, aí não sei, começa a aparecer esse negócio, eu falo, meu Deus do céu, cuida do João, né? Quanta doença, quanta coisa que pode acontecer com uma criança. A menina pegou um vírus, até esqueci o nome agora, eu tinha até decorado o nome do vírus, falei, aconteceu alguma coisa, eu vou saber que é esse. Agora tem que... Pegou um vírus, era uma bactéria que deu no cabelo, aquilo foi inflamando, e ninguém sabia o que era. A mãe foi de hospital em hospital, já tem 6 meses a criança está no hospital, até que eles descobriram qual bactéria que é. Irmãos, é uma bênção nós estarmos aqui hoje, em pé, sentados, louvando ao Senhor, bem vestidos. Temos um trabalho, temos comida em casa. Pode ser que alguém não tenha tanta comida em casa, mas é bênção. Assim como no Antigo Testamento, um animal representava a entrega total do substituto sobre o altar para o perdão do pecador. O que simboliza nossas ofertas, irmão? Está no texto aqui, ó.
Nossas ofertas simbolizam o quê? Nossa entrega total àquele que se entregou por nós. Depositamos no mesmo Espírito sobre o altar a sua obra na terra, nosso sacrifício pessoal em ofertas, cheios de gratidão pelo que o Senhor fez por nós. Está lá nesse mesmo livro, Teologia das Ofertas, página 27. Olha agora o que diz o livro Conselhos sobre Mordomia, desenvolvendo o assunto sobre ofertas, irmãos. O título já me chama muita atenção. Qual que é o título lá, dessa parte do Conselho sobre Mordomia? A única maneira de manifestar gratidão. O Senhor não precisa de nossas ofertas. Não o podemos o quê? Enriquecer com nossas dádivas, diz o salmista. Tudo vem de ti, e da tua mão tu damos. Eu gosto muito desse verso. Uma vez um pastor falou assim, não tem quando o filho chega no dia dos pais, aí o filho fala assim, pai, eu preciso comprar um presente dia dos pais. Aí o pai dá o dinheiro para o filho ir lá comprar um presente. Já está aqui, pai, o presente. Da tua mão tu damos. Pai, eu já recebi de ti. O que eu tenho é seu, veio de ti. Não é meu, eu recebi de ti já. E aí continua, né? No entanto, Deus nos permite demonstrar nossa apreciação de suas misericórdias pelos esforços abnegados para passá-la a outros. Essa é a única maneira que nos é possível manifestar nossa gratidão e amor a Deus. E não proveu? É de se pensar, irmãos. Esse final de ano me pediram para fazer lá em Espigão, um grande evento que teve lá, centenas e centenas de pessoas, milhares. A gente fez um evento com a igreja do Porto do Sol lá. E aí pediram para eu falar sobre gratidão. E eu fui estudar sobre o assunto, a diferença entre gratidão e agradecimento. Tem diferença. Gratidão é o sentimento. Agradecimento é quando eu externo essa gratidão. Através de palavras, através de atos também. Muitas vezes nós ficamos só no sentimento. Nossa, eu sou muito grato a Deus, porque Deus me abençoou. Obrigado, Senhor. Obrigado. É só isso? É só isso? Quantos aqui, não sei se tem algum médico aqui, alguém que trabalha no setor público, que atendeu um paciente, fez um bom serviço, a pessoa recebeu a sua cura lá, depois a pessoa, muitas vezes humilde, com toda simplicidade, vem e traz ali um chocolatinho. Eu trabalhei na promotoria uma época, promotoria de justiça, e um dia chegou lá uma senhorinha que eu tinha orientado, nem lembrava mais, veio do sítio. Ela comprou uma caixa de bombom, irmãos, e me trouxe, sabe assim, um reconhecimento. Ela comprou e trouxe, era uma demonstração da gratidão que ela teve. Ganhou um pato já? É. Tem gente que traz mesmo, e a gente vai fazer o quê? Eu recebo o pato, vai fazer o quê? É muito assim, para a gente muitas vezes nem vai ser útil, mas é a pessoa externa, a gratidão dela. E nós muitas vezes ficamos nas palavras, obrigado, Senhor. O pastor George W. Reid, ele era o responsável por estudar as doutrinas da igreja, no setor de doutrinas. Ele desenvolveu uma tese seu doutorado, se eu não me engano, mestrado, e ele entendeu por vários textos bíblicos na sua tese, de que um culto de adoração tem 4 elementos principais. Quais são os elementos? Primeiro, leitura da Bíblia. Irmão, se o pastor vier aqui, se o pregador vier aqui e não tiver leitura da Bíblia, não teve adoração. Quem fala é Deus, através da palavra. Por isso que eu frisei aqui, tem alguém sem Bíblia, não fique sem Bíblia. Você só adora quando você ouve a palavra. E tem gente que chega sem Bíblia e fica, ó a roupa da irmã ali, ó o cabelo do pregador. Nem tem falar nisso. Primeira coisa, irmão, se atente ao texto bíblico que vai falar do seu coração, é os textos. Eu não fico aqui divagando, eu uso os textos da palavra, eu uso os textos do Espírito de Profecia, porque eu sei que minha palavra não tem poder, mas essa palavra aqui tem. Primeira coisa, o elemento de um culto de adoração, leitura da palavra. Segunda, oração, é eu falando. Quando as pessoas oram aqui, neste momento, eu oro também, eu confirmo com um amém, eu estou de olho fechado, concentrado, Senhor, estou aqui. Quando você chegou aqui hoje, você cumprimentou o dono da casa?
Quando você entrou, você sentou, você lembrou de falar assim, opa, eu vim aqui, quem está aqui? Eu vim aqui para encontrar com Deus. Senhor, eu estou aqui, eu vim. Estou alegre porque eu vim. O senhor conhece minha vida de pecado, o senhor sabe que essa semana foi difícil e tal. Você conversou com o dono da casa, ou você chegou num evento, você nem conhece o dono da casa, passou por ele. Segunda coisa é a oração, louvores. Quantos louvores nós cantamos aqui hoje? Peço desculpa aqui para a equipe de louvor, né? Pedi um hino muito difícil. O hino da Regina Mota, ele não é tão cantado por nós. Mas a gente aprende novos louvores, a gente canta junto. Você está adorando, irmãos? Nós muitas vezes viemos para a igreja com uma ideia errada, com uma ideia de consumir um conteúdo. Irmãos, nós não somos consumidores. A única plateia aqui é quem hoje? O único que assiste o culto aqui é Deus. Nós viemos adorar. Deus passa aos olhos qual é a adoração que está no coração de cada um aqui hoje. Teve a música de adoração e a pessoa estava no celular, não sei. Quarto elemento, e tem que acontecer também, dízimos e ofertas. Não compareça perante o Senhor de mãos vazias. Tem que ter um reconhecimento do que você tinha, o que você recebeu essa semana. Deus é o primeiro doador, o primeiro ofertante, Ele nos dá bênçãos para o nosso bem, para testar nosso caráter. Ele doa a vida que temos, o contexto no qual vivemos, com recursos dos quais nos servimos de forma direta e indireta. A vida é dada no corpo, que recebe talentos, uma porção de tempo também. Ele também doa as vestes de peles para o primeiro pecador. Lembra quando o casal, Adão e Eva, pecam? O que acontece? Eles ficam nus. Opa, agora eu estou sem nada aqui. Aí eles vão e providenciam por eles mesmos. O que eles conseguem lá? Folhas. Mas aí Deus pergunta, cadê? Por que vocês não vieram quando eu chamei que a gente estava nu? Uai, vocês não se vestiram com folhas? É porque o que a gente faz não é capaz de cobrir nossos pecados. E aí quem que morre para cobrir o casal? Um cordeiro morre para cobrir eles de peles. Deus providenciou o cordeiro. Deus falou assim, olha, para cobrir vocês é só a morte do cordeiro. E oferta, irmãos, aponta para quem? Aponta para o cordeiro. O cordeiro morreu para nos dar pele, roupa de peles, para nos aquecermos. Nós vestimos a sua graça. E Deus havia decidido dar seu Filho para a salvação da raça humana. 1 Pedro 1,19, 20, João 3,16. Deus não é doador ocasional. Não é só de vez em quando Deus nos doa, não, irmãos. E caprichoso. O Senhor doa de forma planejada, sistemática, generosa e abundante para atender a nossa necessidade do seu povo. Deus é o maior fornecedor de bens e serviços do universo. Ele criou essa terra, não foi para ele, criou para nós. E muito bem criada, com detalhes de flores coloridos para nos alegrar, fez coisa bem feita. O ofertante generoso, sistemático e fiel pela influência do Espírito Santo, reflete como num espelho. O quê? Nós temos que voltar a ter o caráter divino. E quando nós ofertamos, nós somos parecidos com Deus. Que cria não para Ele, mas para o benefício. Deus é o maior criador, o maior beneficiário desse universo. Nós começamos a parecer com Deus. No dízimo, olha esse texto aqui, é muito forte. No dízimo, cujo percentual está estabelecido, se prova o quê, irmãos? Fidelidade. Então, dízimo é para provar se você é fiel. Se você não é ladrão. É forte o texto, mas é o que a Bíblia fala. Mas o texto continua, porém, nas ofertas mais um passo é dado e testa-se além da fidelidade. Testa-se o quê, irmãos? A generosidade do homem para ver se ele é generoso como Deus o é. A generosidade, proporcionalidade e continualidade sistemática nas ofertas. A causa do evangelho é um teste e seleção do caráter para o reino de Deus. Evidência de que está sob o domínio do Espírito. É no ofertar que se demonstra até que profundidade a graça de Cristo operou na alma. Pois sem
Pois a fé sem obras é o quê? Morta. O mundo presente é um tempo de processo seletivo de caráter para o céu, irmãos. Nós não vamos ter nosso caráter mudado lá no céu, não. É aqui. É aqui que nós temos que mudar nosso caráter, tirar o possessismo de nós. Nós somos muito possessivos. Não, isso aqui, vou dar tudo isso de oferta, mas está faltando. Eu podia comprar outra coisa que isso aqui, rapaz. A condição e a fé e o resultado são as boas obras. Nesse sentido, poucas coisas podem testar mais o caráter do que ser generoso nas ofertas. Estuda no livro Teologia das Ofertas. Eu pergunto aqui para os irmãos, quantos acham que o sábado é santo? Levanta a mão aí para dar uma acordada. Quantos acham que o sábado é santo? Baixa a mão. Quantos acham que o sábado não é santo? Alguém aqui acha que o sábado não é santo? É meio que unânime, né? Está lá no texto, né? Gênesis 2:2, e havendo Deus acabado no dia 7º, a obra que fizera, descansou no 7º dia toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º, e o quê? Sábado é santo ou não é? É santo. Sábado é santo, não tem. Quantos acham que o dízimo é santo? Deixa eu ver as mãos. Baixa a mão, alguém acha, letra B, que o dízimo não é santo? Não, também? Está bem unânime. Tem muitos textos, eu trouxe só um aqui, ó. Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são de quem? Do Senhor. São o quê? Santos ao Senhor. Agora uma pergunta. Quantos acham que a oferta é santa? Quantos acham que a oferta é santa? Deixa eu ver as mãos. O pessoal já começou a ficar, isso aqui vai ter que ver alguma coisa aí, né? Quem marca a letra A? A oferta é santa. Abaixa a mão. Quem marca a letra B? Eu e a irmã aqui. Se não foi porque eu fui, não, né, irmã? A irmã já sabe também. Tem mais um no fundo lá. Eu marco letra B, tá? Já sei o tema, não precisa errar. Irmãos, e agora? A oferta não é santa. Levítico 6:25, falarão e seus filhos, dizendo, esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a expiação do pecado perante o Senhor. Coisa o quê? Santíssima. Levítico, esta é a lei da expiação da culpa. Coisa santíssima. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta e tal, e vai e desenvolve, porque quer a oferta da expiação, quer da culpa, como da expiação, como do pecado, para o sacerdote é o quê? Coisa santíssima. Por que a oferta? Quem que a oferta representa, irmãos? Eu vou repetir isso aqui. Qual é a teologia das ofertas? Quem que a oferta representa? E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Em que? Lê ali. Cristo é a oferta. A nossa oferta tem muito a ver com o que Cristo fez por nós. Quando eu separo a minha oferta em gratidão, eu estou olhando realmente tudo que eu tenho. Quantas vezes Deus me perdoou, a graça da pele do cordeiro que morreu no meu lugar me cobriu. E eu sou grato porque essa semana eu pequei, mas eu tenho a certeza do perdão. E eu oferto ao Senhor em agradecimento a isso. Irmãos, oferta tem a ver com o sacrifício de Jesus. Se alguém vem para a igreja e nunca traz sua oferta, ele está dizendo que ele não tem pecado. Eu não preciso de perdão. Hebreus 10:10, e por essa determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Hebreus 7:27, que não necessitasse como sumo sacerdote de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelos do povo, porque isso ele fez uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Por que a oferta é santíssima? No dia seguinte, vendo Jesus vinha na sua direção, o que João Batista disse quando viu Jesus? Eis o cordeiro, esse aí que é a oferta. Esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Por que a oferta é santíssima, irmãos? Quem que ficava no lugar santíssimo? O que ficava no lugar santíssimo do templo? Êxodo 25, 21. Põe o propiciatório. Era a tampa, né? E em cima da arca, e dentro dela coloque o testemunho que eu darei. Ali me encontrarei com você. No Santíssimo. Ali. Quem se encontrava com o povo? E de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Por que a oferta é santíssima? Aqui, voltou? Irmãos, eu tinha uma ideia de que o Antigo Testamento era o Deus Pai. Em todo o Antigo Testamento era Deus Pai que estava lá. Aí quando vai no Mateus, a partir do Mateus, Novo Testamento, era quem agora? Aí sai de cena Deus Pai, agora Jesus começa a atuar, né? Um Jesus mais tranquilo, Deus Pai mais fechadão e Jesus mais... Eu tinha essa ideia. Até que eu entendi por esses textos, que desde o pecado de nossos primeiros pais, não tem havido comunicação direta entre Deus e o homem. O Pai entregou o mundo nas mãos de Cristo, para que por sua obra mediadora remisse o homem. Toda a comunhão entre o céu e a raça decaída tem sido por meio de quem? De Cristo. Foi o Filho de Deus que fez nossos primeiros pais a promessa de redenção. Foi lá no início, lá, quem veio lá foi Jesus. Foi ele que se revelou aos patriarcas, Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Compreenderam o Evangelho. Era sempre Jesus, irmãos, nas manifestações de Deus do Antigo Testamento era Jesus. Olha aqui outros textos, ó. Patriarcas e profetas. Cristo não somente foi o guia dos hebreus no deserto, o anjo que estava em nome de Jeová e velado na coluna de nuvem, a nuvem que cuidava, que cobria o povo de Israel, era quem? Era quem, irmãos? Aos vivos agora? Jesus Cristo. Quem que deu para o povo os mandamentos? Foi ele que deu a Moisés a lei gravada em tábuas de pedra. O mesmo Jesus que entrega os mandamentos no Sinai, aquele poder, glória e raio, e não encosta no monte, aqui é santíssimo, aqui é santo. Era Jesus. Agora vem Jesus em carne, e lá no Sermão do Monte, aprofunda os mandamentos. Não tem como abolir, era o mesmo Jesus. Ele não ia falar uma coisa e depois abolir. E aqui eu queria que nós entendêssemos isso também, é importante, falando sobre ofertas. O meu tempo está quase acabando, mas eu vou ser rápido aqui. Levítico 5, 6, quem quiser abrir aí rapidinho, eu vou só passar rápido, só para desenvolver um pouco desse tema. Levítico 5, 6. A oferta ela é acessível a todas as classes. A Bíblia reconhece isso. Como a sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, essa pessoa trará ao Senhor do gado miúdo uma cordeira ou uma cabrita. Como oferta pelo pecado, assim o sacerdote por essa pessoa fará expiação do seu pecado. Eu pergunto, na época lá, dos tempos antigos, era barato comprar uma cordeira? O que vocês acham? Ou do gado miúdo? Um bezerro? Era barato? Não. Não era todo mundo que conseguia comprar isso não, irmãos. Mas aí a Bíblia compreendendo isso, ó, olha aqui, ó. O mesmo Levítico 5, 6, diz que era uma cabrita, uma ovelha, um gado miúdo. Aí no verso seguinte, 5, 7, na sua Bíblia você vai ver, ó. Se você não tiver recursos para oferecer uma ovelha, trará pela culpa do seu pecado o quê? 2 rolinhas. Ou 2 pombinhos. Você acha que era mais fácil para uma pessoa pobre conseguir 2 rolinhas, 2 pombinhos? Era ou não era? Podia até armar uma arapuca lá, né? Vai lá no meio, lá, arma uma arapuca, traz de oferta. Era acessível já. Mas e aos miseráveis? O verso seguinte, Levítico 5, 11. Se, contudo, não tiver recursos para oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, aliás... Quando José e Maria vão com Jesus apresentar Jesus, o que eles oferecem? É um cordeiro? É o quê? 2 rolinhas, porque eles eram pobres, mas não deixaram de ofertar ao Senhor.
Se for miserável, não tiver como, eu não tenho nem como ir atrás da Arapuca, nada, não consigo. Se não tiver recurso para oferecer 2 rolinhas, 2 pombinhos, trará como oferta pelo pecado o quê? A 10ª parte de uma efa da melhor farinha como oferta pelo pecado. Você comeu hoje? Você comeu alguma coisa? Tem trigo envolvido? Então pega e dá um jeito de conseguir a melhor farinha. Mas por que farinha? Porque Jesus foi moído e o grão de trigo era moído também para virar farinha. Rico, pobre ou miserável, todos nós temos condição de trazer uma oferta ao Senhor. É isso que a Bíblia está dizendo? Na proporção das suas posses. Mas Deus fala, não compareça perante mim de mãos vazias. Você recebeu bênção, meu filho. Traz. Quando eu olho para trás desse ano 2025 que já passou, qual foi a proporção das minhas ofertas? Eu reconheci que no ano 2025 Jesus me salvou, me perdoou muito ano passado. Memoriais que Deus deixou. O sábado é o quê? Sábado, quando nós viemos para o dia de sábado, o que é o sábado? É o memorial do quê? Da criação. O dízimo é o memorial do quê? Que o Senhor é dono de tudo. E as ofertas? Redenção é por Jesus. Porque Jesus é a oferta. Em qual nós mais somos falhos, irmãos? Geralmente, não sei, comigo acontece muito, mas e aí? Até que eu defini essa questão, por isso que eu falei, esse sermão mudou a minha vida. Depois que eu entendi a importância das ofertas, Deus me abençoou. Eu não estou falando para você ofertar para Deus te abençoar, não. É porque é reconhecimento. Nós somos mais falhos nas ofertas. Qual é o centro do grande conflito em Apocalipse? É a adoração. Quem eu adoro? Quem domina a mente do ser humano? O sábado, o dízimo e o ofertar são elementos de adoração. Porque quando eu venho aqui no sábado, eu separo esse dia para vir até a casa do Senhor. Eu estou declarando para o universo, eu pertenço ao Criador, eu sei de onde eu vim. E eu sei para onde eu vou, eu estou aqui nessa terra, mas eu vou lá, porque sábado é o dia de Deus. Quando eu trago aqui, passa, não quer passar, aí. Qual foi o sentimento que você devolveu o seu dízimo? Eu sei de onde eu vim, eu sei para onde vou, eu sei que tudo que tenho pertence ao Senhor. Eu sou mordomo fiel, não quero roubar a Deus. E quando eu devolvo minha oferta, eu adoro o Criador e Senhor, porque sei que fui comprado através do sangue de Cristo. Olha a importância, a base teológica, são muitos as linhas, nós podemos embasar as ofertas, a importância das ofertas. 2 Coríntios 9, 7. Vamos repetir o verso? Cada um, não com... Pois Deus ama quem dá com alegria. Irmãos, a Bíblia tem muitos motivos, nós já entendemos que oferta é obrigatório. Nós temos que demonstrar essa gratidão, mas qual deve ser o motivo? A Bíblia traz vários, eu trouxe alguns exemplos. No tempo de Israel, eles ofertavam ao Senhor para agradar mesmo diante de provação, era uma oferta chamada catar. Eu estou enfrentando essa provação, mas eu agradeço pela certeza que o Senhor está comigo nessa provação. Eu vou ofertar ao Senhor. Você já fez uma oferta passando por provação? Tem uma outra oferta aqui, tem várias aqui, não vai dar tempo de explorar tudo. Oferta por causa do pecado. Olha, Senhor, eu pequei. Eu me arrependo por isso, Senhor, mas eu quero dar uma oferta porque eu tenho a certeza do arrependimento, do perdão do Senhor. Ofertas pela cura tem aqui, tem várias ofertas, o Corban, tem o Neder também, fazer um pacto. Eu quero, olha, eu vou fazer um pacto com o Senhor, ano que 2026 eu quero mudar isso. E aqui eu vou ofertar para fechar esse pacto, em agradecimento a Deus, porque Deus aceitou aqui esse pacto. Tem vários tipos de oferta. Dar oferta para comemorar algo. Quando você fez aniversário, você trouxe uma oferta ao Senhor em agradecimento, reconhecimento a Deus pelo seu aniversário. Quando vai apresentar uma criança,
Ofertar para comemorar e lembrar livramentos do Senhor. Eu orei para que Deus me livrasse de uma doença. Nós oramos para que o irmão fulano melhorasse. Quando ele melhorou, quem trouxe a oferta ao Senhor, Senhor, obrigado, porque é o Senhor que trouxe essa cura. Tem muitos motivos para ofertar, irmãos. Beneficência social, Ellen White, os olhos de Deus tomam conhecimento de cada moeda devotada à causa à sua causa e da disposição ou relutância. Isso aqui para mim é muito, muito didático, sabe? De você enfiar a mão no bolso com relutância. O pessoal usa a comparação que tem um escorpião. Cuidado, coloca a mão devagarzinho no bolso, porque senão o escorpião pega aqui, não pode botar a mão no bolso. Aí tira, sabe aquela, mas será que eu peguei a nota de 50 ou de 100 e agora? Deus vê o motivo, irmãos, do coração. Os motivos que animam a dar são mais importantes, inclusive. Tudo que fazemos deve ser feito de quê, irmãos? Se você veio hoje para a igreja, vamos lá, minha mãe quer que eu vou para a igreja, vamos lá então, vamos sentar lá, sentar aqui, nossa, esse careca fala, hein, não para mais. Nossa, não aguento mais, está na hora de ir embora já, eu vim para assistir o culto, lição não estudei, então não vou ficar aí não, vou embora, vamos embora, chega. Qual que é o sentimento do seu coração? É alegria. Alegrei-me quando me disseram. Se eu for para a casa da minha mãe, mãe, eu vim aqui. Vim passar uns dias com vocês aqui, não tinha mais nenhum lugar para ir, aqui era mais barato, eu vim aqui passar uns dias com vocês. Tem um quarto para mim aí. Imagina chegar assim na casa dos pais, irmãos. Vamos lá conversar com os parentes. Vamos lá conversar com os parentes. Senta aí. Um celular aqui. Vamos embora já? Estou cansado já, vamos embora. Os motivos, sabe, você está feliz por estar aqui. É isso que Ellen White fala no conceito sobre mordomia. Devemos levar nossas ofertas com alegria, dizendo ao Senhor, das tuas mãos voluntariamente te damos o mais custoso serviço que podemos prestar. Não passa de ninharia comparado ao dom de Deus ao nosso mundo. Cristo, irmãos, quando Deus veio aqui a essa terra, quando Jesus veio, Ele entregou o melhor. Não foi ouro, não foi prata, Ele deu a si mesmo, o Rei do universo, se entregou no meu e no seu lugar. Não foi qualquer coisa, irmãos. A oferta foi a melhor do universo. O sangue do Criador do universo caiu nessa terra, no meu lugar. Não há valor que possa se comparar ao sangue de Jesus. Qual o momento de separar, né? Não pode ser aqui. Jesus não é flanelinha, irmãos. Fala, ih, rapaz, oferta, é mesmo. E agora? Peraí, deixa eu pegar a carteira aqui. Achei que cincão. Achei que... Não, cincão, não, tem R$2 aqui e tal. Tem até uma anedota. Né? Ixi, tá acabando o tempo. Tem uma anedota que fala que as notas se encontraram, as notas de dinheiro se encontraram. Não sei quantos já ouviram isso aí. Se encontrou as notas, aí chegou lá a nota de 200. Eu vi poucas vezes a nota de 200, né? 200, gloriosa, assim, azul. É azul, né? Nem lembro a cor. É mais ou menos? Chegou assim, sabe, aquela roupa brilhosa. Falou, 200, tá bonito, tá sumido, hein? Não, eu só ando nos bancos, casa de câmbio, aí só fico lá e tal. Aí chegou 100 também, bonito, bem vestido, né? Que cor que é R$100 mesmo? Pessoal, faz tempo que você não vê R$100 também, né? Chegou lá também e tal. E depois chegou os 50 já, né? Mais simprão, tudo, né? E aí, 50, tá onde? Não, eu ando aí no dia a dia, né? Nos corredores aí, no mercado. Aí chegou o vintão, já meio capenga, né? Eu ando aqui nas feiras e tal. E chegou quem? R$2. Rasgado, tudo. E aí, R$2, tá fazendo o quê? Virei crente. Virei crente. Irmãos, a gente ri, mas é triste. Pergunta para o pessoal das ofertas aqui, muitas vezes, o que vem no gasofilácio. Se não vem dinheiro rasgado, muitas vezes. Como símbolo do Jesus Cristo, o grande do universo, entregou por nós. E nós tiramos qualquer coisa do bolso, toma aqui. É para dar, então vai para lá. Eu tenho que terminar.
pastor, não vou nem olhar para o pastor aqui. Vou terminar aqui. Vou avançar aqui já. Qual a oferta que Deus não aceita? Oferta coxa. Depois leiam esse texto. É muito forte esse texto, Malaquias 1,13. Vocês dizem, é tão difícil você ver o Senhor, fazer o que Ele pede e tal. Que é a oferta coxa, a oferta cega, a oferta sem planejamento, a oferta que é por interesse. Não, se é por ar-condicionado é bom, eu vou trazer. É oferta doente, decorrente de lucros ilícitos. A gente poderia desenvolver esse tema depois. Mas eu só queria terminar com essas duas aplicações aqui. Minha esposa gosta muito de flor. Digamos que ela goste mais do que ela realmente gosta. E aí, sexta-feira, eu chego com uma flor lá para ela. Bonita a flor. Mas aí eu lembro que no cemitério tem umas flores lá. Aí eu vou no cemitério, porque lá a flor um morto morreu hoje. Está bem fresquinha lá a flor. Eu peguei a flor e trouxe para casa. Minha mulher falou, olha que flor bonita e tal. Uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Se minha mulher descobre, irmãos, que eu estou levando flor do cemitério, qual vocês acham que vai ser a reação de uma esposa que descobre isso? Que eu estou levando uma coisa que é de graça, uma coisa que ia ficar bem ou não? Muitas vezes eu trago para Deus o resto do meu tempo, o resto dos meus recursos. E eu quero que Deus aceite. Irmãos, que isso não aconteça na minha vida. Que Deus seja o primeiro. Seria melhor não dar absolutamente nada do que dar de má vontade. Pois se dermos de nossos meios, quando não temos o Espírito de dar liberalmente, zombamos de Deus. O verdadeiro valor de uma oferta se mede pelo quê? Pelo Espírito que ela é dada. Jesus observava no gasofilácio lá como as pessoas colocavam as ofertas. Lembra aquele Jesus está lá observando as ofertas. Chega quem? Uma viúva com 2 moedinhas. Não é a quantidade, irmãos, é o como. É como meu coração está aqui hoje. Agora até me desenvolver aqui. Eu trago muita coisa. Um dos efeitos da graça é tornar o coração generoso. Generosidade não deve depender das circunstâncias. Deus se deleita em honrar uma oferta de um coração que ama, dando-lhe mais alta eficiência em seu serviço. Se dermos o coração a Jesus, trarlhe-emos também as nossas ofertas e dádivas. Nosso ouro e prata, nossas mais preciosas posses terrenas, nossos mais elevados dotes mentais e espirituais, ser-lhe-ão inteiramente consagrados. Ele nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Os que tinham, e com essa história eu termino. O pastor Josanã, contando uma história sobre ofertas, disse que eles fizeram uma campanha porque ele ia para a África. E aí a campanha era comprar Bíblias, cada Bíblia era R$15. E aí alguns irmãos da igreja doaram altos valores para levar para a África, e lá não tinha Bíblia, tinha igrejas todas que tinham uma Bíblia. E o pastor Josanã conseguiu arrecadar mais de 300 Bíblias, muitas Bíblias conseguiu, e aí ele testemunhou isso num culto, falou, olha, nós temos a campanha, arrecadar a Bíblia, estamos gratos aqui porque recebemos doações grandiosas, teve um irmão que doou R$10.000 e tal, e agradeceu a Deus por isso, e aí terminou o culto, ele foi para a porta, e um irmãozinho simples veio conversar, pastor, eu vi aí a campanha das Bíblias, eu vi que os irmãos fizeram doações grandes, pastor, eu sou picolezeiro. E o irmão abriu a Bíblia, abriu a carteira, aquela carteirinha simples, sabe, de velcro ainda, tirou R$15, mas pastor, eu queria que essa oferta servisse para comprar uma Bíblia. O pastor falou assim, olha, eu fiquei agradecido pelas grandes ofertas da igreja, mas a sua oferta realmente me fez chorar. Eu tenho certeza que essa Bíblia, pelo Espírito que você trouxe, vai salvar alguém no céu. Você vai conhecer uma família que foi salva pela sua oferta. Não é quantidade, irmãos, é o Espírito. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não traga
com dor, por necessidade, traga com alegria no coração e Deus tem grandes bênçãos para você.